Mistborn, Nascido das Brumas, O Herói das Eras, Livro 3, de Brandon Sanderson. Prólogo. Marsh lutava para se matar. Sua mão tremia enquanto ele tentava reunir forças para erguer os braços, arrancar a estaca das costas e acabar com sua vida monstruosa. Já havia desistido de tentar se libertar. 3 anos. 3 anos como inquisidor. 3 anos aprisionado na própria mente. Aquele tempo tinha provado que não havia escapatória. Mesmo naquele momento, sua mente estava turva. E então ele assumiu o controle. O mundo pareceu vibrar ao redor dele, por um instante. De repente, enxergava com clareza. Por que estivera lutando? Por que estivera se preocupando? Tudo estava como devia ser. Deu um passo à frente. Embora não conseguisse mais ver como os homens normais, afinal tinha grandes estacas de aço cravadas nos olhos. Podia sentir o aposento ao redor. As estacas atravessavam a parte de trás do crânio. Se erguesse a mão para tocar aquela área, sentiria as pontas afiadas. Não havia sangue. As estacas lhe davam poder. Tudo tinha um contorno de finas linhas alomânticas azuis, que realçavam o mundo. O aposento tinha um tamanho modesto e vários companheiros, também delineados em azul. As linhas alomânticas apontando para os metais no sangue de cada um estavam ali de pé com Marsh. Todos tinham estacas atravessadas nos olhos. Isto é, todos exceto o homem atado à mesa diante dele. Marsh sorriu, pegando uma estaca da mesa ao lado e erguendo-a. O prisioneiro não estava amordaçado. Isso teria abafado os gritos. Por favor, sussurrou o prisioneiro trêmulo. Mesmo um mordomo terrissano desmoronava ao confrontar uma morte violenta. Os homens lutavam sem vigor. O homem lutava sem vigor. Estava numa posição muito desajeitada, pois o tinham amarrado à mesa sobre outra pessoa. A mesa havia sido projetada daquela forma, com sulcos que permitiam o posicionamento do corpo de baixo. O que você quer? O terrissano perguntou. Não tenho mais nada a dizer sobre o sínodo. Marsh passou os dedos pela estaca de estanho, sentindo a ponta. Havia trabalho a fazer, mas ele hesitou, saboreando a dor e o terror na voz do homem. Hesitou para que pudesse... Marsh tomou conta da própria mente. Os aromas do quarto perderam sua doçura, passando a exalar o fedor de sangue e morte. A alegria se transformou em horror. O prisioneiro era um guardador de terres, um homem que trabalhava a vida inteira para o bem dos outros. Matá-lo não seria apenas um crime, mas também uma tragédia. Marsh tentou assumir o controle, erguer os braços para agarrar às suas costas a estaca de esteio, que se fosse retirada, o mataria. Ainda assim, ele era forte demais. O poder, de alguma forma, tinha controle sobre Marsh e precisava dele e de outros inquisidores para que agissem como suas mãos. Estava livre. Marsh ainda conseguia senti-lo exultante em relação a isso. Mas algo o impedia de interagir demais com o mundo por conta própria. Uma oposição. Um poder que recobria a terra como um escudo. Ele ainda não estava completo. Precisava de mais, algo mais.
algo escondido, e Marsh encontraria essa coisa e a entregaria ao seu mestre. O mestre que Vin libertara. O ser que estivera aprisionado no poço da ascensão. Ele chamava a si próprio de Ruína. Marsh sorriu quando o prisioneiro começou a chorar. Em seguida, deu um passo à frente, erguendo a estaca e posicionando-a sobre o peito do homem em prantos. Precisaria atravessar seu corpo, passando pelo coração, e chegar ao inquisidor amarrado abaixo dele. Hemalurgia era uma arte um tanto suja. Por isso era tão divertida. Marsh pegou uma marreta e começou a bater. Primeira parte. Legado do sobrevivente. Citação de abertura do capítulo. Infelizmente, sou o herói das eras. Capítulo 1. Fatrin estreitou os olhos para o sol vermelho que se escondia atrás do véu perpétuo de névoa escura. Cinzas negras caíam levemente do céu, como vinha acontecendo em grande parte dos dias recentes. Os flocos grossos despencavam, o ar estagnado e quente, sem trazer sequer vestígios de uma brisa leve para aliviar o humor de Fatrin. Ele suspirou, recostando-se na fortificação de terra e olhando para Vetitã, sua cidade. Quanto tempo? Perguntou. Druffel coçou o nariz. O rosto estava manchado de preto pelas cinzas. Não se importava muito com a higiene ultimamente. Claro, considerando a tensão dos últimos meses, Fatrin sabia que ele próprio também não estava muito apresentável. 1 hora, talvez, Druffel respondeu, cuspindo na terra da fortificação. Fatrin suspirou, erguendo os olhos para as cinzas cadentes. Acha que é verdade, Druffel, o que o povo anda dizendo? O quê? Que o mundo está acabando? Fatrin assentiu. Sei não, Druffel disse. Não me importa. Como pode dizer isso? Druffel deu de ombros coçando-se. Assim que aqueles colossos chegarem, vão morrer de qualquer jeito. Esse vai ser o verdadeiro fim do mundo para mim. Fatrin ficou em silêncio. Não gostava de expressar suas dúvidas. Dos dois, ele era quem deveria ser forte. Quando os lordes deixaram a cidade, uma comunidade agrícola um pouco mais urbana que uma fazenda do norte, foi Fatrin quem convenceu os Ska a continuarem o plantio. Fatrin manteve as tropas de recrutamento longe. Em tempos nos quais a maioria dos vilarejos e fazendas havia perdido todos os homens capazes para um exército ou outro, Vetitã ainda contava com uma população economicamente ativa. Aquilo custara muito de suas colheitas em suborno, mas Fatrin tinha sido capaz de manter o povo a salvo, a maior parte do povo. As brumas não vão embora até a tarde de hoje, Fatrin disse em voz baixa. Andam se demorando mais e mais. Você viu as safras, Druff? Não estão indo bem. Não tem sol o suficiente, eu acho. Ficaremos sem ter o que comer no inverno. Não vamos durar até o inverno, Druffel comentou. Não vamos durar até o pôr do sol. O mais triste naquilo, o que era verdadeiramente um desalento, era que no passado Druffel tinha sido o otimista dos dois. Fatrin não ouvia seu irmão rir havia meses.
Aquela gargalhada já tinha sido seu som favorito um dia. Nem mesmo os moinhos do Senhor Soberano foram capazes de acabar com a gargalhada de Druff. Phaeton pensou. Mas esses últimos 2 anos conseguiram. Fats! Uma voz gritou. Fats! Phaeton ergueu os olhos, vendo o menino se aproximar aos tropeços pela lateral da fortificação. Ainda mal a haviam terminado. Fora a ideia de Druffel, quando ele ainda tinha esperanças. A população da cidade era de mais ou menos 7.000 pessoas, o que a tornava razoavelmente grande. Deu um bom trabalho cercá-la por inteiro com um monte defensivo. Phaeton mal tinha 1.000 soldados de verdade. Fora muito difícil reunir aquele tanto em uma população tão pequena, com talvez outros 1.000 homens que eram jovens demais, velhos demais ou pouco qualificados para o combate. Não sabia realmente o tamanho do exército colosso, mas devia ser maior que 2.000. Uma fortificação daquelas seria de pouquíssima utilidade. O garoto, Sev, enfim, alcançou Phaeton. Fats, falou, tem gente vindo. Já? Druff disse que os colossos ainda estavam distantes. Não são os colossos, Fats. Um homem. Venha ver. Phaeton se virou para Druff, que esfregou o nariz e deu de ombros. Seguiram Sev pelo interior da fortificação, na direção do portão frontal. Cinzas e poeira se erguiam e rodopiavam sobre o chão de terra batida, empilhando-se nos cantos, pairando. Não houvera tempo para a limpeza nos dias anteriores. As mulheres precisavam trabalhar nos campos, enquanto os homens treinavam e faziam preparativos para a guerra. Preparativos para a guerra. Phaeton disse a si mesmo que tinha uma força de 2.000 soldados, entre aspas. Mas, na verdade, o que tinham eram 1.000 camponeses Ska com espadas. Haviam passado por 2 anos de treinamento, sim, mas tinham muito pouca experiência real em combate. Homens se aglomeravam ao redor dos portões frontais, de pé sobre a fortificação ou recostados na lateral. Talvez tenha sido um erro gastar tantos nossos recursos treinando soldados, pensou Phaeton. Se aqueles 1.000 homens tivessem trabalhado nas minas em vez disso, teríamos alguns minérios para usar de propina. Só que os colossos não aceitavam subornos, simplesmente matavam. Phaeton estremeceu, pensando em Gertwood. A cidade era maior que a sua, mas menos de 100 sobreviventes tinham conseguido chegar a Vetitã. A chacina aconteceu 3 meses antes. Na época, Phaeton irracionalmente tivera esperanças de que os colossos tivessem se saciado com a destruição daquela cidade. Não devia ter se iludido. Colossos jamais se saciavam. Phaeton foi até o topo da fortificação e os soldados em roupas remendadas e trapos de couro o seguiram. Através das cinzas cadentes, espiou uma paisagem escura que parecia coberta por uma neve negra como breu. Um cavaleiro solitário se aproximava, usando uma capa preta com capuz. — O que você acha, Fats? Um dos soldados perguntou. — Batedor colosso? Phaeton bufou. Os colossos não enviaram batedor, muito menos um humano. — Ele tem um cavalo, disse Druffel num grunhido. Poderíamos fazer bom uso de mais um. A cidade tinha apenas 5 cavalos, todos desnutridos. Mercador, um dos soldados comentou. Sem mercadoria? Phaeton questionou. E precisaria ser um mercador valente para percorrer essas paragens sozinho.
Nunca vi um refugiado a cavalo, disse um dos homens. Ergueu um arco olhando para Feitrim. Feitrim fez que não. Ninguém atirou enquanto o estranho cavalgava na direção deles, movendo-se num ritmo tranquilo, sem pressa. Parou sua montaria bem diante dos portões da cidade. Feitrim tinha orgulho deles. Portões de madeira genuínos, reais, instalados na fortificação de terra. Conseguira a madeira e a pedra na mansão do Lorde, no centro da cidade. Muito pouco se via do forasteiro embaixo da capa grossa e escura que vestia para se proteger das cinzas. Feitrim observou do topo da fortificação, examinando o estranho, e em seguida ergueu os olhos para o irmão, dando de ombros. As cinzas caíam silenciosamente. O estranho pulou do cavalo. Subiu em disparada, como se impulsionando por baixo, a capa se soltando na subida. Embaixo dela vestia um uniforme branco cintilante. Feitrim praguejou pulando para trás quando o forasteiro se ergueu até o alto da fortificação e aterrissou no topo do portão de madeira. O homem era um alomântico, um nobre. Feitrim alimentara a esperança de que eles todos estivessem ocupados demais com suas escaramuças lá no norte e deixassem seu povo em paz, ou ao menos que os permitissem ter uma morte pacífica. O recém-chegado se virou, tinha uma barba curta e os cabelos escuros bem rentes. Certo, homens, disse, caminhando sobre o topo do portão com um equilíbrio anormal. Não temos muito tempo. Mãos à obra. Saiu do portão para cima da fortificação imediatamente. Druffel desembainhou a espada na direção do homem. A arma lhe foi arrancada da mão, puxada no ar por uma força invisível. O estranho agarrou a espada quando ela passou ao lado de sua cabeça e a revirou nas mãos, inspecionando-a. Aço bom, disse, meneando a cabeça. Estou impressionado. Quantos dos seus soldados estão bem equipados assim? Girou novamente a espada, segurando-a pela lâmina e oferecendo-a de volta a Druffel. Druffel olhou para o irmão confuso. Quem é você, forasteiro? Feitrim perguntou com o máximo de coragem que conseguiu reunir. Não sabia muito sobre alomancia, mas tinha certeza de que aquele homem era um nascido das brumas. Poderia matar a todos na fortificação sem o menor esforço. O homem ignorou a pergunta, voltando-se para examinar a cidade. Esta fortificação cobre todo o perímetro da cidade? Perguntou, voltando-se para um dos soldados. Sim, milord. O homem respondeu. Quantos portões há? Apenas um, milord. Abra o portão e traga o meu cavalo para dentro. O recém-chegado disse. Suponho que tenham estábulos. Temos, milord, o soldado disse. Bem, Feitrim pensou com insatisfação quando o soldado partiu às pressas. Esse forasteiro certamente sabe como comandar pessoas. O soldado de Feitrim nem mesmo parou para pensar que estava obedecendo a um estranho sem pedir sua permissão. Feitrim já conseguia ver os demais soldados, impertigando-se um pouco. Perdendo a cautela. O forasteiro falava como se esperasse ser obedecido, e os soldados estavam reagindo de acordo. Não era um nobre como os que Feitrim conhecera no passado, quando era um criado na mansão do Lorde. Aquele homem era diferente. O forasteiro continuou a contemplar a cidade. As cinzas caíam sobre seu belo uniforme branco, e Feitrim pensou em como era uma pena que aquelas vestes se sujassem. O recém-chegado assentiu para si mesmo e começou a descer pela lateral da fortificação. Espere,
Freyten disse, fazendo o forasteiro parar. Quem é você? O outro se virou, olhando Phaethrin nos olhos. Meu nome é Elend Venturi. Sou seu imperador. Dito isso, o homem se virou e continuou a descer o aterro. Os soldados abriram caminho para ele. Em seguida, muitos o acompanharam. Phaethrin olhou para o irmão. Imperador? Druffel murmurou, então cuspiu. Phaethrin sentia a mesma confusão. O que fazer? Nunca combateram um alomântico antes. Não sabia ao certo sequer como começar. Com certeza, o imperador havia desarmado Druffel com extrema facilidade. Organize o povo da cidade, disse o estranho, Elend Venturi. Lá adiante. Os Colós virão do norte, vão ignorar o portão e escalar a fortificação. Quero as crianças e os idosos concentrados na parte mais ao sul da cidade. Junte-os na menor quantidade de prédios possível. Do que isso vai adiantar? Phaethrin inquiriu. Apressou-se para alcançar o imperador, pois não via outra opção. Os Colós são mais perigosos quando estão em um furor por sangue, Venturi falou, ainda caminhando. Se tomarem a cidade, o melhor é que passem o máximo de tempo possível à procura do seu povo. Se o furor diminuir durante a busca, vão ficar frustrados e começarão a saquear o local. E é nesse momento que o povo terá a chance de se esgueirar para longe, sem ser perseguido. Venturi parou e se virou para fitar os olhos de Phaethrin. A expressão do forasteiro era amarga. Uma esperança ínfima, mas já é uma coisa. Com isso, voltou a caminhar, percorrendo a via principal da cidade. Lá atrás, Phaethrin conseguia ouvir os soldados sussurrando. Todos tinham ouvido falar de um homem chamado Elend Venturi. Era quem tomara o poder de Luthadel após a morte do Senhor Soberano. Mais de 2 anos antes. As notícias que chegavam do norte eram escassas e pouco confiáveis, mas muitas delas o mencionavam. Derrubara todos os rivais para o trono, matando até mesmo o próprio pai. Escondera sua natureza de nascido das brumas e era supostamente casado com a mulher que matou o Senhor Soberano. Phaethrin duvidava que um homem de tamanha importância, aquele que era mais provavelmente lenda que fato, tivesse rumado para uma cidade tão humilde no domínio sul, especialmente desacompanhado. Até mesmo as minas não valiam mais tanta coisa. O forasteiro devia estar mentindo. Mas ele era claramente um alomântico. Phaethrin se apressou para acompanhá-lo. Venturi, ou quem quer que fosse, parou na frente de uma grande construção perto do centro da cidade. Os antigos gabinetes do Ministério do Aço. Phaethrin ordenara que as portas e janelas fossem fechadas com tábuas. Vocês encontraram as armas lá dentro? Venturi perguntou, virando-se para ele. Phaethrin hesitou por um momento. Então, por fim, fez que não. Na mansão do Lorde. Ele deixou armas para trás? Venturi perguntou surpreso. Achamos que ele pretendia voltar para pegá-las. Phaethrin respondeu. Os soldados que ele deixou acabaram desertando, juntando-se a um exército que passou por aqui. Eles levaram o que puderam carregar, recolhemos o restante. Venturi assentiu, esfregando o queixo barbado, imerso em pensamentos enquanto encarava o antigo edifício do ministério. Era alto e ameaçador, apesar do seu abandono. Ou talvez exatamente por conta disso. Seus homens pareciam bem treinados. Não esperava por isso. Alguns deles têm experiência de batalha? Druffel bufou discretamente, indicando o que pensava. Aquilo não era da conta do forasteiro intrometido. Nossos homens lutaram o bastante para serem perigosos, forasteiro.
Feitrim respondeu. Alguns bandoleiros pensaram que podiam tomar a cidade de nós. Acharam que éramos fracos, que podíamos ser domados com facilidade. Se o forasteiro viu alguma ameaça nas palavras, não demonstrou, simplesmente assentiu. Algum de vocês combateu Koloss? Feitrim e Druffel se entreolharam. Homens que lutam com Koloss não sobrevivem, forasteiro, disse por fim. Se isso fosse verdade, Venturi retrucou, eu estaria 12 vezes morto. Virou-se para encarar a aglomeração crescente de soldados e habitantes da cidade. Vou ensiná-los o que puder sobre combater Koloss, mas não temos muito tempo. Quero capitães e líderes de tropas organizados no portão da cidade em 10 minutos. Soldados devem fazer uma formação por patente ao longo da fortificação. Vou ensinar alguns truques aos líderes de tropa e capitães, e eles poderão transmiti-los aos seus homens. Alguns dos soldados se moveram, mas num gesto louvável, a maioria deles ficou onde estava. O recém-chegado não parecia ofendido pelo fato de suas ordens não serem obedecidas. Ficou em silêncio, encarando a multidão armada. Não parecia assustado, tampouco irritado. Parecia apenas régio. Milord, um dos capitães finalmente se pronunciou. O senhor trouxe um exército para nos ajudar? Trouxe 2, na verdade, Venturi falou, mas não temos tempo para esperá-los. Ele fitou os olhos de Feitrim. Você escreveu e pediu minha ajuda, e como seu senhor, vim concedê-la. Ainda a deseja? Feitrim franziu a testa. Nunca havia pedido ajuda àquele homem ou a qualquer lorde. Abriu a boca para contestar, mas não prosseguiu. Vai me deixar fingir que pedi por ele, Feitrim pensou. Agir como se fosse parte do plano desde o início. Eu poderia abrir mão do governo aqui sem parecer um fracasso. Vamos morrer, mas, olhando nos olhos desse homem, quase consigo acreditar que temos uma chance. Eu não esperava que o senhor viesse sozinho, milord. Feitrim flagrou-se, dizendo, fiquei surpreso em vê-lo. Venturi meneou a cabeça. É compreensível. Venha, vamos discutir estratégias enquanto os seus soldados se reúnem. Muito bem, Feitrim disse. Quando avançou, contudo, Druffel pegou seu braço. O que está fazendo? O irmão sibilou. Você pediu a ajuda desse homem? Não acredito. Reúna os soldados, Druff, Feitrim disse. Druffel hesitou por um momento. Em seguida, xingou baixinho e se afastou. Não parecia ter intenção nenhuma de reunir soldados. Então, Feitrim assinou para que 2 de seus capitães o fizesse. Com isso encaminhado, juntou-se a Venturi e os 2 voltaram aos portões. Venturi dando ordens para que alguns soldados fossem à frente e mantivessem as pessoas afastadas, de forma que ele e Feitrim pudessem conversar com mais privacidade. As cinzas continuavam a cair do céu, escurecendo a rua e cobrindo os edifícios baixos e inclinados da cidade. Quem é você? Feitrim perguntou em voz baixa. Sou quem eu disse que sou, Venturi respondeu. Não acredito em mim, não acredito em você. Mas confie em mim. Não, só não quero brigar com o alomântico. Isso basta por hora. Olhe, meu amigo, você tem 10.000 Koloss marchando para a sua cidade. Precisa de qualquer ajuda que conseguir. 10.000? Feitrim pensou estupefato. Suponho que esteja no comando da cidade, correto? Venturi perguntou. Feitrim sacudiu a cabeça para sair do estupor. Estou. Meu nome é Feitrim.
Certo, Lord Fentrey, Não sou Lord. Fentrey interrompeu. Bem, acabou de se tornar um. Pode escolher um sobrenome mais tarde. Agora, antes de continuarmos, precisamos saber das minhas condições para ajudá-lo. Que tipo de condições? Do tipo inegociável. Se vencermos, você deve jurar lealdade a mim. Fentrey franziu a testa, parando no meio da rua. As cinzas caíam ao redor. Então é isso? Você aparece antes de uma batalha, alegando ser um monarca qualquer para levar o crédito pela nossa vitória? Por que eu deveria jurar lealdade a um homem que conheci há apenas poucos minutos? Pois do contrário, Fentrey disse baixinho, eu tomarei o comando de qualquer jeito. E continuou a andar. Fentrey parou por um momento. Em seguida, correu atrás de Fentrey para alcançá-lo. Ah, entendi. Mesmo se sobrevivermos a essa batalha, acabaremos governados por um tirano. Sim. Fentrey franziu o senho. Não esperava que o homem fosse tão direto. Fentrey meneou a cabeça, observando a cidade através da chuva de cinzas. Eu achava que poderia fazer as coisas de outra forma. E ainda acredito que serei capaz, algum dia. Mas, por ora, não tenho escolha. Preciso dos seus soldados e preciso da sua cidade. Minha cidade? Fentrey perguntou, o senho franzido. Por quê? Fentrey ergueu um dedo. Temos que sobreviver à batalha primeiro. Chegaremos a outros assuntos mais tarde. Fentrey ficou em silêncio, surpreendendo-se ao perceber que confiava no forasteiro. Não conseguiria explicar exatamente por que se sentia assim. Era só um homem a seguir. Um líder como Fentrey sempre quisera ser. Fentrey não esperou que Fentrey concordasse com as condições. Não era uma oferta, mas um ultimato. Fentrey correu novamente para se aproximar, enquanto Fentrey adentrava a pequena praça diante dos portões da cidade. Soldados corriam para todos os lados. Nenhum vestia uniforme. O único método de distinguir um capitão de um soldado raso era uma faixa vermelha atada ao braço. Fentrey não lhes dera muito tempo para se reunir, mas todos sabiam que a cidade estava prestes a ser atacada. Haviam se reunido de qualquer forma. O tempo é curto, Fentrey repetiu em voz alta. Posso ensinar apenas algumas coisas a vocês, mas elas farão diferença. Os colós variam em tamanho, de pequenos com cerca de 1,5 metros de altura até os imensos, que têm cerca de 3,5 metros. Mas mesmo os pequenos serão mais fortes do que vocês. Podem ter certeza. Felizmente, as criaturas lutam sem organização. Se um camarada colosso estiver numa enrascada, outro não vai se dar ao trabalho de ajudar. Eles atacam diretamente, sem truques, e tentam usar a força bruta para subjugar. Não deixe que façam isso. Diga aos seus homens para atacar cada colosso em grupo, 2 homens para os pequenos, 3 ou 4 para os grandes. Não conseguiremos manter uma frente muito grande, mas isso vai nos manter vivos por mais tempo. Não se preocupem com as criaturas que furarem o bloqueio e entrarem na cidade. Os civis estarão escondidos bem ao fundo da cidade, e os colossos que ultrapassarem nossas fileiras talvez comecem a pilhagem e deixem os outros lutando sozinhos. É o que queremos. Não os persigam para dentro da cidade. Suas famílias estarão a salvo. Se estiverem lutando com um colosso grande, ataquem as pernas. Derrubem-no antes de tentar matá-lo. Se estiverem lutando com um colosso pequeno, cuidado para a espada ou lança não ficar presa na pele solta dele. Entendam que os colossos não são estúpidos.
São apenas rudimentares, previsíveis. Avançarão sobre vocês da forma mais simples possível e atacarão apenas da maneira mais direta. A coisa mais importante de entender é que eles podem ser derrotados. Faremos isso hoje. Não se deixem intimidar. Lutem de modo coordenado. Mantenham a cabeça no lugar e prometo que vamos sobreviver. Os capitães estavam em um grupinho, olhando para Venturi. Não festejaram ao fim do discurso, mas pareciam um pouco mais confiantes. Eles se afastaram para repassar as instruções de Venturi aos soldados. Phaethrin se aproximou do imperador silenciosamente. Se sua contagem estiver correta, eles nos ultrapassarão em 5-1. Venturi assentiu. Eles são maiores, mais fortes e mais bem treinados que nós. Venturi voltou a assentir. Então estamos condenados. Venturi finalmente olhou para Phaethrin, franzindo o senho, as cinzas pretas cobrindo os ombros. Não estamos condenados. Vocês têm algo que eles não têm. Algo muito importante. O quê? Venturi o encarou. Vocês têm a mim. Milord Imperador, uma voz gritou do alto da fortificação. Colós à vista. Eles já o chamam primeiro. Phaethrin pensou. Não sabia se ficava ofendido ou impressionado. Venturi imediatamente saltou para o alto da fortificação, usando a lomancia para cruzar a distância num salto rápido. A maioria dos soldados parou ou se escondeu atrás da fortificação, sem querer chamar atenção, mesmo com a distância dos inimigos. No entanto, Venturi se ergueu ereto e orgulhoso em seu uniforme branco, estendendo a mão sobre os olhos e estreitando-os na direção do horizonte. Estão montando o acampamento, disse, sorrindo. Ótimo, Lord Phaethrin. Prepare os homens para um ataque. Um ataque? Phaethrin perguntou, chegando aos tropeços até Venturi. O imperador concordou com um meneio de cabeça. Os colossos estarão cansados da jornada e vão se distrair com a montagem do acampamento. Jamais teremos uma oportunidade melhor para atacá-los. Mas estamos na defensiva. Venturi negou com a cabeça. Se esperarmos, eles acabarão entrando em um furor por sangue e vão nos atacar. Precisamos avançar. É melhor do que esperar sermos massacrados. E abandonar a fortificação? A fortificação é impressionante, Lord Phaethrin, mas, no fim das contas, é inútil. Você não tem soldados para defender todo o perímetro, e os colossos em geral são mais altos e mais fortes que os homens. Vão simplesmente tomar a fortificação de vocês e, em seguida, manter um ponto de vantagem enquanto avançam cidade adentro. Mas... Venturi o encarou. Os olhos eram calmos, mas o olhar era firme e determinado. A mensagem era simples. Sou eu que estou no comando agora. Não haveria mais discussão. Sim, milord, Phaethrin disse, convocando mensageiros para repassar as ordens. Venturi observou os garotos mensageiros partirem às pressas. Parecia haver alguma confusão entre os homens. Eles não esperavam atacar. Mais e mais olhos se viravam na direção de Venturi, impertigado no alto da fortificação. Ele realmente parece um imperador, pensou Phaethrin, mesmo a contragosto. As ordens percorreram as fileiras. O tempo passou. Enfim, o exército inteiro o observava. Venturi puxou sua espada e a ergueu bem alto, na direção do céu coalhado de cinzas. Em seguida, desceu da fortificação num salto rápido e sobre-humano, avançando em direção ao acampamento colosso.
Por um momento, correu sozinho. Em seguida, para sua própria surpresa, Feitro encerrou os dentes para controlar os nervos trêmulos e o seguiu. A fortificação irrompeu em movimentos. Os soldados avançando com um grito coletivo, correndo com armas erguidas em direção à morte.